Olá, olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jucimar Marques. Raíde Neres, Alex Anunciação da Silva. Ileide Luiz Santos. Juliane Vanessa. Visto que todos nós nos apresentamos, é necessário também que nós apresentemos o tema objeto desse podcast que nós vamos lá conversar um pouco. O nosso tema é como tornar o direito fundamental à igualdade mais efetivo no Brasil. Essa aqui é uma atividade que nós estamos fazendo, como requisito que o professor Matheus Pinheiro realmente nos passou, e a gente vai conversar um pouco justamente sobre o princípio da igualdade, como tornar o princípio da igualdade mais efetivo no Brasil. Vale salientar também que o princípio da igualdade, consagrado na Constituição Federal de 1988, que, diga-se de passagem, ela vai fazer 35 anos, visto que nossa Constituição ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Então, em homenagem, de forma já antecipada, a gente vai conversar um pouco sobre um dos princípios que se encontram inserto no bojo de nossa Carta Magna, o princípio da igualdade. Como tornar esse princípio da igualdade mais efetivo aqui na República Federativa do Brasil. Então, visto que a gente está falando tanto sobre o princípio da igualdade, é necessário a primeira pergunta, né? Primeiro, para a gente conversar um pouquinho a respeito desse ponto tão importante. Na Constituição Federal de 1988, como disse, foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, em que local nós podemos, por exemplo, a pessoa que pegar a Constituição Federal, né, abrir, onde é que está positivado o princípio da igualdade? o artigo 3º, inciso 4, diz que promover o bem a todos, sem preconceito de origem de raça, sexo, coloridade ou quaisquer outras formas de discriminação. Por quê? Porque o princípio da igualdade tem por objetivo garantir e assegurar a igualdade a todos os cidadãos. Excelente, Raiz, muito bem, bem destacado do ponto de vista trazido, né, com esses dispositivos que você trouxe, que realmente se encontram íncitos na Constituição Federal de 1988, mas vocês conseguiram também, nos demais componentes, identificar passagens dentro da Carta Magna que trazem, né, que fazem alusão realmente ao princípio da igualdade? Eu acho que dentro desse artigo 5 ele traz algo bem claro, nitidamente, sobre o quê? Os 5 pontos que a Constituição mais aborda, que é o quê? A igualdade política que todo ser humano e todo indivíduo merece ter, entendeu? Eles, dentro desses 5 princípios, eles buscaram em todas as outras constituições aquela maneira que aborda tudo, que une tudo igualmente. Como a gente vai pesquisar em outros países isso daí, sabe que a gente consegue atingir, pessoal? Aquela questão da cultura, o que tem no legislativo também, entendeu? Aquela cruz ali, ou se não as outras formas de denominação que a gente consegue encontrar ali dentro, entendeu? Ela traz a igualdade política, a igualdade material e as outras 3 igualdades, que é o indivíduo em si na sociedade. Eu acho que a partir daí a gente pode falar sobre muita coisa. Vocês concordam comigo? Concordamos, exatamente. Todo esse ponto que você trouxe é necessário. É muito importante a gente ver por esse lado também. Um lado positivo e um lado também negativo, né, da situação. E a gente pode observar também, muito obrigado pelas colocações bem feitas e bem ponderadas de todos vocês. E interessante que desde quando, aqui na República Federativa do Brasil, todos nós sabemos que nós tivemos 8 constituições, né? E desde que a primeira, né, foi realmente, veio, entrou no ordenamento jurídico, a gente chegou a essa nossa, que foi promulgada em 5 de outubro de 1988. E nós podemos observar que existe, né, existe sempre a preocupação com os direitos fundamentais. Então, a questão da igualdade é muito importante, como vocês realmente salientaram, porque não adianta somente ter determinados princípios colocados dentro, né, da nossa Constituição Federal, se porventura eles realmente não estiverem realmente sendo efetuados, realizados. Muito bem, muito boas colocações ponderadas que todos vocês fizeram. Agora, mais segue, né, nossa análise aqui a respeito desse princípio da igualdade. Nós estamos falando justamente
sobre como tornar o princípio da igualdade mais efetivo aqui no Brasil. Agora, nós queremos saber, né, aqui um ponto importante, como os constitucionalistas modernos, a gente sabe que aqui no Brasil existem, né, gente, diversos constitucionalistas modernos, como esses constitucionalistas, eles destacam a questão do princípio da igualdade. Bom, esse ponto é muito importante, né? Porque um dos constitucionalistas, né, o Dirley Júnior, ele traz, né, que o direito da igualdade, né, o direito da igualdade na medida para todos, e isso é importante, né? Exatamente. Aí o que eu acho é que quando a gente vai falar da pauta dele, a gente tem que falar da equidade. Porque, assim, a Constituição ela trouxe de maneira muito grande, muito ampla, assim, olhando para todos os Abrangente, né? Foi, como um todo. E o que a gente tem que ver é que, assim, eles pegaram de vários povos para trazer para o Brasil, teve que ter uma peneirada nisso aí. Porque cada indivíduo é diferente. E a gente traz o princípio da equidade. É como ter uma criança, uma mulher e um homem em cima de um muro tentando ver uma arquibancada. Mesmo que a gente queira que todos assistam de uma mesma maneira uma partida, isso nunca vai conseguir ser trazido da mesma maneira, porque precisa ter assentos diferentes dentro da arquibancada para todas as pessoas, até a com deficiência. Então, o que eles trazem hoje em dia, o princípio da equidade, bem visto na nossa Constituição. Concorda? Porque todos merecem, né, Perfeito, ter a mesma oportunidade. E isso é fundamental. A gente ter essa comparação de todos ter a mesma E lembrando que quem tem que assegurar, né, isso é o Estado, né, trazendo as mesmas oportunidades. Na verdade, o Estado ele tenta fazer com que os iguais permaneçam iguais e os desiguais também desiguais, né? As políticas são feitas justamente para parear e todos ficarem no mesmo nível, tendo oportunidades semelhantes, mas infelizmente a gente não consegue fazer isso efetivamente no nosso país. Bem destacado, realmente, Leandro, conforme você realmente trouxe. Então, nós vimos inicialmente aqui como um dos constitucionalistas, né, Dirley da Cunha Júnior, ele é juiz federal, né, trabalha na Justiça Federal, ele destaca bem conforme trazido por vocês. Mas será que, odiernamente, existem também outros constitucionalistas que falam também, gente, a respeito desse assunto? Existe sim, com certeza. Nós temos a referência do digníssimo Pedro Lenza, né? Que lançou um livro com edição em 2009. Muito sobre o livro, no seu livro, né? O direito constitucional esquematizado. E ele tem a referência, né? Mais uma vez, de que o artigo 5º ele é um artigo que assegura os direitos ao cidadão quando ele diz que todos são iguais perante a lei sem distinção de natureza. Veja só, obrigado, Raíssa, muito bem, né? Veja só como esse ponto, né, o cerne do nosso trabalho, a questão do princípio da igualdade, um doutrinador fala algo, o doutor Dílio fala algo, Pedro Lenza já fala algo, mas a gente percebe que nas falas deles trazidas, nos estudos que eles fazem, convergem realmente para um ponto, um cerne comum, né? E também, eu gostaria que vocês falassem um pouco também o atual, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o Alexandre de Moraes, né? O que ele dispõe acerca do princípio da igualdade? Ele é um constitucionalista, todos nós bem conhecemos, ele deve trazer algum ponto a respeito desse assunto, vocês concordam? Sim, concordamos sim. Traz sim, olha só o que ele deixou explícito. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois o tratamento desigual dos desiguais, na medida em que se desigualam, é a exigência tradicional do próprio conceito de justiça. Exato, obrigado, Leandro, pela boa colocação, explanação atual. Quando ele escreveu essa parte daí, né, ele não era ministro do Supremo Tribunal Federal, mas a gente conhece as obras do Alexandre de Moraes e hoje ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Bem colocado. Então a gente viu aqui Pedro Lenza, Díley, né, e Alexandre de Moraes, que são os constitucionalistas modernos que realmente não deixaram de tocar nesse ponto de como tornar
o princípio da igualdade mais efetivo aqui no Brasil. Mas a gente, com nossa conversa aqui, a gente pode observar que a fala de todos vocês realmente falou do princípio da igualdade, que está positivado na Constituição. Vimos também o posicionamento de alguns estudiosos do ramo, né, do direito constitucional. Mas uma das perguntas que não quer se calar é: se a nossa carta, a Carta Política, a Carta Magna, né, a Constituição Federal de 1988, fala diversos dispositivos a respeito do princípio da igualdade, como vocês mesmos mencionaram aqui, né, em diversas passagens vocês mencionaram, por que então há essa necessidade de reserva de vaga, como por exemplo, para negros no serviço público? Mas a Constituição já diz que todos são iguais, e por que há essa necessidade de reserva de vagas para negros em concursos públicos, né? E assim sucessivamente? Porque, na verdade, né, existe também a diferença entre a igualdade formal e a igualdade material. Perfeito. Entendeu? Pode Também puxar, o pode ato- abordar, pode falar. Você falou assim, a gente tem que lembrar da nossa cultura, né? Como desenvolveu a nossa sociedade, a gente tem que lembrar da cultura. A gente veio de uma cultura que, assim, aos escravos serem libertados, eles preferiram voltar para os seus donos. Perfeitamente. Eles preferiram voltar para os seus donos, porque, assim, quando eles foram livres, eles não foram livres com seus direitos respeitados, eles foram livres, soltos no mundo, por si próprios, sem nenhum direito, sem nenhuma proteção. E aí o que ocorre? Hoje a gente tem um princípio de igualdade forte que está sendo trazido todos os dias nas redes sociais, nos canais de debate. Mas o que acontece? Naquele tempo, né, ele não tinha essa oportunidade de sair livre. Ele tinha, o único jeito era eles retornarem, porque tinha, né, suas prioridades no local onde ele vivia como escravo. Então fazia ele viver preso ali. Aí, ou seja, a escravidão para eles continuava do mesmo jeito, porque eles foram libertos, mas não tinham esses direitos, então eles retornavam louco, né? Naquela ideologia de tipo assim, eu estou solto, mas eu não tenho os meus direitos. Então ele retornava para ter os direitos que ele tinha, né? Pelo menos a moradia, a alimentação, são esses pontos, né? A educação. Na verdade, Algum deles, né, tinha esse direito. Alguns. Eu vejo as cotas como uma reparação histórica, sabe? A política, né, o Estado, ele tenta reparar com as políticas públicas toda essa desigualdade, né, que infelizmente os negros sofreram durante tanto tempo, né, de não ter educação, e aí criaram as cotas. É por isso que existe a igualdade, não só formal, que é a que vem a que a gente tem por lei, como a material também, de tentar tornar todos iguais, nivelados iguais na nossa sociedade. Perfeito, Janela. É porque esse tema, quando a gente entra nele, ele dá aquela sensação da gente de exato. ter que lutar, de ter que ir pra cima. Isso E é aí, verdade. né? De sempre estar ali batalhando em busca de alguma coisa. E aí, quando a gente fala em cota, a gente tem que lembrar que nosso sistema político, ele já tenta trazer essa vontade do jovem estar estudando, estar na faculdade, porque a gente tem que lembrar do primário. Quantas de nossas mães, de nossas tias não tinham que levar o filho para a escola para poder ganhar o Bolsa Família, para poder ganhar o Bolsa Auxílio? Então, assim, a gente vê que eles estão tentando, ao longo do tempo, manter o jovem na escola, manter o jovem de classe média, de classe baixa, de renda baixa, assim, estudando, buscando aprimorar. Porém, ainda tem um quesito cultural que ainda pesa muito sobre a gente, entendeu? Por isso, as cotas. Isso, é bem colocado, Alex, a sua posição e dos demais colegas também. Mas visto que nós tangenciamos essa parte da questão das cotas, eu gostaria de saber a opinião de vocês, visto que a gente está tratando do princípio da igualdade, né? A gente não pode perder de foco que nosso propósito aqui é justamente conversar a respeito do princípio da igualdade, como tornar esse princípio da igualdade mais efetivo aqui no Brasil. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, como é que vocês concebem, como é que vocês veem a questão da cota de negros para adentrar no serviço público. Vocês entendem que essa cota ela deve ficar até quando? Ela deve ficar indefinidamente, tem um prazo? Quais são as outras medidas que poderiam ser tomadas também nesse interregno da concessão, né, das cotas
para vagas em negros. Gostaria de saber a opinião de vocês. Eu acredito que a dívida que o Estado tem com as pessoas que são afrodescendentes é muito grande, então eu acho que deveria ser para sempre, porque é uma dívida que não tem como pagar. Pessoas foram tiradas de seu país, da sua cultura, das suas origens, da sua religião, e foram colonizadas para um ambiente onde elas tiveram que se adaptar a um idioma que não eram delas, a uma vida que não eram delas. Então, Coisas que não permitiriam a eles, né, exatamente. pra poder estar ali naquele ambiente. Ou Exato. seja, ela se encaixava, ela buscava algo para se encaixar ali naquele momento. Sim. Mas a questão, exatamente, eu entendi, obrigado, Raíssa, pela colocação feita, mas a questão também, não seria bom, você não concebe também a questão da educação, a questão, por exemplo, a concessão das cotas, né, para adentrar realmente sexo público em universidades públicas. Não seria bom também que se fosse trabalhado entre essa concessão, a data da concessão, né, das cotas, o acesso, não seria bom também que se investisse também em educação de base para que nós afrodescendentes, negros, né, afrodescendentes, que com o tempo também nós pudéssemos caminhar, né, sem esse anteparo, né, sem esse apoio, para que nós pudéssemos também fazer concurso público, entrar na universidade pública, né, com os nossos médicos, para não dar ideia, com o passar de gerações, né, que sempre a gente tinha aquele suporte, né, aquele braço para sustentar, porque do contrário nós não conseguiríamos. Não seria o caso também de se investir também em educação de base, não? O que vocês acham? Com certeza. A educação de base ela é muito importante, porque abre as portas para o mercado de trabalho e esse cidadão, ele conseguir gerar oportunidades para eles de uma viés que eu diria que diferente, porque ele não teve. Então, ele passaria, o Estado proporcionando essa oportunidade para ele passaria a ter. E se qualificaria como um concursado, como uma pessoa que tem essa dignidade, né, básica, vamos dizer assim. Obrigado, Raíssa. O que me traz à mente é que, assim, olhando altamente, eu acho que 1,4 dos juízes são negros. Eu acho que isso aí ainda é algo muito Ou seja, a pequeno. gente somos minorias, né, no caso. Somos a minoria, no caso os negros, a gente somos limitados, né, nessa questão. A gente tem uma limitação em determinadas oportunidades. Já é um problema que vem, como o colega falou, da base, né? A nossa educação, né? A primária já é insuficiente pra gente. Então, Sim. quem tem uma condição melhor, que geralmente é o pessoal branco, né? Já consegue uma educação melhor do que No a caso, gente. ela E já tem chega mais numa universidade oportunidades, melhor. né? Com certeza. Tem outras oportunidades. Isso, né? Então é interessante, né? Então, pelo que as falas aqui bem colocadas, eu pude observar que a questão das cotas, elas são necessárias para que realmente o princípio da igualdade se torne efetivo no Brasil. Conjugado com essa questão das cotas, também tem que ter um suporte em educação de base para que nós, realmente, afrodescendentes, a gente possa realmente galgar postos bons, né? Cargos bons, concursos muito bons, universidades, nossos netos, filhos, para as futuras gerações. Bem colocado, viu, pessoal? Mas assim, eu quero trazer uma pauta que, assim, nesse meio termo, a população negra ela não está buscando assim ter cotas ou visando sempre sobreviver das cotas para poder atingir um alto patamar. A gente tem que lembrar que um tempo atrás, eu acho que essa lei foi retirada do Código Civil, se eu não me engano, no ano de 2018, que fala sobre a mulher que ela apanhava em casa, e por ela apanhar em casa, ela não ter condições de ir participar de uma reunião para defender seus direitos, não tem recurso suficiente para ir no Tribunal de Justiça, criaram uma lei que ela poderia ser atendida em casa. Porque naquele momento as mulheres em si, tanto brancas como negras, elas não tinham a capacidade de recurso, porque naquela época quem trabalhava eram os homens, os patriarcas. Mas hoje em dia essa lei foi extinguida em 2018, entendeu? Foi extinguida em 2018 por quê? Porque as mulheres cresceram
ao decorrer do tempo. Elas criaram um poder tanto econômico como material. E a gente vê que, assim, como as mulheres tiveram esse direito no começo da jornada, né, pelos seus direitos, as cotas também, uma hora, elas vão ser extinguidas. Porque, assim, quanto mais cotas você libera, isso que é igualdade, quanto mais cotas você libera, a gente vai atingir um patamar bom. Quando atingir esse patamar bom, a gente não vai precisar mais de cota, entendeu? É isso que a gente vem trazer aqui, é isso que a Constituição vem trazer aqui. Quando a gente quer falar de igualdade, a gente quer falar, a gente começar a corrida do mesmo ponto que todo mundo começou, não começar de um ponto lá atrás. É isso que a nossa Constituição traz, entendeu? A gente vai atingir esse lugar sim. Em algum momento do percurso, a gente vai atingir esse momento e a gente vai levantar e vai dizer, não, agora a gente quer mostrar a nossa capacidade de conseguir atingir lugares altos, de igual para igual. Vocês concordam? Concordo. Exatamente, bem salientado aí, Alex, e todos os demais colegas também. Então, a gente está falando justamente aqui sobre igualdade, né? Igualdade formal, igualdade material. Então, assim, eu gostaria que vocês trouxessem aqui, né, breves, pinceladas, como é que vocês concebem a igualdade formal, não é isso? Igualdade formal e a igualdade material. A igualdade formal é aquela tipo de igualdade que está na lei, né? E a igualdade material é uma igualdade de oportunidades. Isso, muito obrigado pela boas colocações trazidas. Então, vale destacar ainda, viu, pessoal, que na nossa Constituição Federal de 1988 existe tanto a igualdade material como a igualdade formal, distribuída de forma esparsa no texto constitucional, na nossa Carta Magna, tá bom? Então, visto que o nosso objetivo realmente é falar sobre o princípio da igualdade, em linhas gerais, né, eu gostaria que vocês trouxessem aqui para a gente, para os nossos telespectadores, em linhas gerais, como se poderia tornar, aqui é o cerne de nosso trabalho, em linhas gerais, como se poderia tornar o princípio da igualdade mais efetivo no Brasil? Porque às vezes a gente está conversando aqui, né, nesse podcast, né, falando sobre o princípio da igualdade, mas daqui a pouco a gente vai sair, vai aqui, ali, acolá, e às vezes as pessoas argumentam muito, está escrito na lei, mas eu não vejo se cumprir. Em linhas gerais, como é que vocês poderiam destacar, tornar o princípio da igualdade mais efetivo aqui no Brasil? Nós já até citamos né? Um que dá para ser mais efetivo é investir melhor na educação de base, né? Para que realmente os desiguais, né, tenham as mesmas oportunidades que os desiguais com as mesmas oportunidades que os desiguais. E tem também, né, a gente já citou esse também, que é a ampliação das cotas, né, para deficiente, aparando os transtornos mentais, né? Tem entre outros também. Entraria também no tratamento exonômico perante a lei, né, que muitas vezes é desrespeitado pelo próprio Poder Judiciário. Exatamente, né? Bem colocado por vocês. Eu traria ainda, gente, outros também, como por exemplo, criação de unidade padronizada de acesso à saúde, né? Com profissionais treinados e concursados, com foco na prevenção. Por exemplo, a gente sabe que o judiciário, a gente tem um poder judiciário, né? Um poder no âmbito federal, no âmbito estadual, né? Nós temos realmente um poder judiciário. Mas assim, de que vale está consagrado, né, na Constituição Federal, que é um dos poderes, né? O poder judiciário. Mas vocês não concordam que as pessoas também deveriam ter mecanismo para que essas pessoas pudessem mais ter acesso ao poder judiciário? Por exemplo, acontece um problema, né? A pessoa que é hipossuficiente, está lá na Constituição Federal. Sim. Mas como poderia fazer com que essas pessoas que são hipossuficientes, que não têm muita informação, elas possam acessar o poder judiciário? Ou seja, né, porque é para realmente, né, tratar igualmente as pessoas, né? Então, a ideia é essa mesmo, é melhorar, né, criar esses mecanismos que possam melhorar. Isso, né? Os mecanismos realmente fazendo com que se torne mais público, mais visível, né? Não deixar, porque às vezes a gente percebe, gente, que existe um gap, né? Um hiato, né?
tem na lei, tem os direitos, e as pessoas às vezes elas não conseguem ter realmente acesso a esses direitos que estão na Constituição. Então nós, como acadêmicos do direito, seria bom que nós, né, recentemente a gente vai formar, a gente fizesse com que essas pessoas que estão à parte, né, que estão assim marginalizadas, no sentido da palavra, né, à margem da sociedade, Exatamente. elas pudessem também ter acesso né, a buscar essas informações que são suficientes para todos. Exatamente, né? Aí eu acho que foi até tema tratado aqui em uma palestra da Uninasal, que veio uns dois juízes de fora para aqui, que foi tratado aqui embaixo sobre a união dos poderes. Vocês lembram qual foi o tema? Consegue lembrar, Lídia? Que aconteceu aqui no auditório? Eu acho que eles traziam uma pauta agora e os poderes não lutarem entre eles, entenderam? Porque a maioria fica um tentando ganhar do outro. O executivo, do legislativo, que vai criar, o outro que vai executar. O que aconteceu de bem legal nesses 2 anos atrás de pandemia foi que eles viram, eles sentiram a necessidade um do outro. E como assim? Tiveram que se unir tribunais distintos, com funções distintas na pandemia, para poder executar as leis, para poder levar a nossa democracia à frente. O que traz? Tem regiões ainda que não tem todos os tribunais de justiça necessários. Ocorreu que a pandemia, como a natureza em si, nos leva ao ponto de origem, a achar o ponto de origem, de onde está fluindo a água, ou onde está... Então, tornar efetivo, né, eles, nesse momento, né? É isso. E assim, um tribunal ajudando o outro a fazer sua função foi algo muito lindo. Foi algo que em poucos lugares são visto isso, entendeu? Foi o que a Uninasal quis trazer pra gente. Que tá tendo esse olhar diferente. Para poder executar a prática, o que a nossa Constituição tenta trazer. Que antes a gente poderia ver os poderes se juntando agora, mas a gente viu de outra forma diferente no passado, sabia? Uhum. Quando um advogado achava que era inimigo do outro. Você é meu inimigo, você vai defender seu cliente, eu vou defender o meu, a gente vai sair dali brigado. E a gente vê outra coisa diferente. E agora isso está sendo tão lindo que está se levando para os tribunais de justiça. Está se levando para outros departamentos, o executivo, o legislativo, o administrativo. Eles estão vendo que um precisa do outro. Em vez de criar uma comanda nova no local, não, já tem um lá. Será que não pode resolver o setor político ali, botar uma urnazinha e resolver? Isso que está acontecendo. Então, acho que através disso aí, a gente vai conseguir atingir a verdadeira igualdade, entendeu? Porque eles estão vendo que precisa disso. Tanto no âmbito entre eles, quanto entre a sociedade, para colocar em prática as leis. Eu acho que se vocês, como total, a nossa Câmara Legislativa, continuar assim, a gente vai conseguir atingir o nosso ponto principal, que é a Constituição, colocar em prática. É verdade. Aí eu trago também, né, uma pergunta muito interessante a respeito disso, né? Será que a gente acredita na implementação dessas políticas públicas? Aí fica, né, essa questão. Será? E aí? Eu entendo que sim. Por quê, né? Porque assim, por exemplo, nossa Constituição Federal de 1900, um bom ponto, e o leite que você trouxe, porque nossa Constituição Federal de 1988, ela realmente consagra que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado, olha o nome, Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito. Mas o que é isso, Estado Democrático de Direito? A gente, como estudante, como acadêmico do estudo de Direito, nós sabemos que para o Estado ser Estado Democrático de Direito, uma das características dela é que tem que ter o quê? Obediência aos direitos fundamentais, né? Isso é o certo. Nenhum Estado democrático de direito, um país que se disser Estado democrático de direito, que não houver realmente obediência aos princípios fundamentais, não é Estado democrático, porque uma das características do Estado democrático de direito é que tem que ter obediência aos direitos fundamentais, direito à vida, saúde, educação, moradia.
apenas para se mencionar alguns. Incluindo também a igualdade, né? Igualdade também, né? Exatamente. E uma outra característica também do Estado Democrático de Direito é que tem que ter a separação dos poderes. Quando a gente pega a Constituição Federal, né, a gente realmente consegue ler, abstrair um texto positivado que fala que são poderes, né, independentes e harmônicos entre si, né, o legislativo, o executivo e o judiciário. A função principal do poder legislativo, que a gente sabe, é o quê? A função legiferante, quer dizer, produzir norma. Então, no âmbito federal, o poder legislativo, constituído pela Câmara de Deputados, 513 deputados, né, o Senado, 81 senadores, eles têm a função de quê? Produzir normas, né? Exatamente. A produção de normas. E essa produção de normas também, elas têm que realmente adentrar no ordenamento jurídico para que realmente faça com que os direitos fundamentais realmente sejam obedecidos. Só que acontece E assim, seja também assegurado a todos. assegurados a todos, né? E assim, essa função precípua, diga de passagem, função típica do Poder Legislativo, que é de produzir norma, que cada poder tem uma função típica, né? Uhum. O Poder Legislativo, a função que precípua dele é elaborar norma, né? A função legiferante, né? É de fiscalização e de produzir norma. No Executivo cabe administrar, né? E o do Judiciário, a função precípua dele, a função primordial, primária, função típica do Poder Judiciário, é dizer a coisa no caso concreto, é julgar. Mas só que o que acontece muitas vezes, quando essa fala de todos vocês, é que existe uma inação, uma mora por parte do Poder Legislativo em elaborar normas. Mas o que acontece com isso? Quando o Poder Judiciário se apercebe disso, o Supremo Tribunal Federal se apercebe disso, de que a norma não está sendo produzida, que é função típica, conforme eu falei, do Poder Legislativo, o que é que o Poder Judiciário faz? Ele não pode adentrar na norma de uma função típica que é do Poder Legislativo, e repito, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, o Poder Judiciário ele não pode adentrar em função típica, mas o Supremo Tribunal Federal ele sinaliza que a quem cumpre fazer, o Poder Legislativo, elabore a norma, estipula um prazo para que ele realmente elabore. Então a gente percebe realmente que as políticas realmente públicas, né, elas precisam dessa implementação. E quando existe essa inação, vagueza, né, por parte do Poder Legislativo de não elaborar, o Poder Judiciário, né, ele pega, adentra na situação e compele, sinaliza um prazo para que o Poder Legislativo realmente elabore a norma. Perfeito. Boa colocação. E aí, nesse caso, pessoal, a gente pôde observar que esse ponto aqui repetido, né, o nosso foco do nosso trabalho foi justamente falar a respeito, né, do princípio da igualdade, né, como tornar o princípio da igualdade mais efetivo aqui no Brasil. E as falas de todos os colegas, do nosso colega aqui, Laertes Anunciação, Raíssa Janela. Jucimar Marques, E Leide Luiz. Juliane e Vanessa. essa foi a contribuição que nós temos para o trabalho, essa atividade proferida pelo nosso professor Matheus Pinheiro. Obrigada. Obrigada.